De acordo com a lenda, a cidade atrás de mim foi fundada por um órfão amamentado por uma loba. Ele pegou seu arado e demarcou os limites da nova cidade que levaria seu nome. O nome dele era Rômulo. E a cidade, nem é necessário dizer, era Roma. Nos séculos que se seguiram, os romanos espalhariam seu conhecimento, tecnologia, modo de vida pelo mundo conhecido. Foi o maior e mais duradouro império que o mundo já viu. E quase 2000 anos depois, seu conhecimento continua nos assombrando. Sabedoria e antiguidade. Os romanos. Em 753 a.C. nasceu Roma, às margens do rio Tibre. Como eterno estudante de história, eu fico pasmo com o que os romanos conseguiram realizar usando a técnica mais rudimentar. Colossal nem chega perto. Prédios monumentais, ruas pavimentadas e prédios de apartamentos. Uma rede de distribuição de água e esgoto que mantinha 1 milhão de pessoas saudáveis. A tecnologia romana construiu mais que esta cidade. Conforme o império crescia, essa tecnologia se espalhou, moldando o mundo antigo e refletindo no nosso. Para compreender o papel desta tecnologia na construção do Império Romano, eu tive que ir para bem longe da capital, até a fronteira. Roma era o coração do império, estendendo-se da Escócia à Síria. As legiões romanas ocuparam 1/4 do mundo, que se transformaria em 36 das nações modernas. Destas florestas alemãs na fronteira norte até o Oceano Índico, os militares modelaram um novo mundo à imagem de Roma. Aqui na Alemanha, a história é viva. Através do país, arqueólogos experimentais como esses romanos dos dias modernos buscam pistas do sucesso dos romanos nos mínimos detalhes. Lembranças da ocupação romana estão dispersas ao longo da fronteira. Elas refletem mais que uma conquista militar. Há 2000 anos, os romanos construíram um muro aqui. E essa reconstrução moderna dá uma ideia do poder, do estilo romano. Não era apenas uma barreira física, era, acima de tudo, a força de uma ideia. Quando os soldados romanos montavam guarda aqui, eles tinham visão de uma terra de pântanos e floresta. Por outro lado, atrás deles, ficava o mundo romano. As legiões marchavam pela glória de Roma e tudo o que isso significasse. Vilas e cidades, estradas e caminhos. Organizados e bem treinados, legionários talharam o estilo de Roma em suas colônias, esmagando quem se opusesse a eles. O sucesso dos militares romanos contava e muito com a tecnologia alheia. Depois de séculos de guerra, os romanos sabiam o que funcionava. Muitos de seus equipamentos militares se baseavam em projetos adaptados de seus inimigos. A espada, ou gládio, era de origem espanhola. Os escudos eram samnitas. A armadura derivava de um modelo celta. O capacete era etrusco. Com uma exceção. O pilo era de origem romana. O que o fazia tão especial era a ponteira. Na forma de um arpão, foi projetada para penetrar e ser impossível de sair. Os soldados romanos eram bem treinados em combates próximos para desferir golpes de pilo. Mas a adaptabilidade deu às legiões outra vantagem no campo de batalha. Veja a Scorpio. Invenção de origem grega, as inovações romanas fizeram dela uma arma altamente eficiente. Uma corda bem torcida era usada para armazenar energia. Os romanos usavam crina de cavalo ou, segundo a lenda, até cabelo humano para gerar mais energia. Contendo um mecanismo de catraca refinado para controlar a tensão da corda e calibrar a elevação, a versão romana era extremamente precisa. Organizados em tropas, os soldados romanos podiam provocar mais mortes que as tribos bárbaras que enfrentavam.
Com o uso de tecnologias adotadas, combinadas à disciplina rígida e abordagem sistemática, as legiões romanas ampliaram as fronteiras do Império. Os romanos sabiam como traçar linhas. A linha foi um símbolo e instrumento de seu império. Esses romanos dos dias de hoje, atrás de mim, são entusiastas que tentam recriar o estilo de vida da 32ª Corte de Voluntários. E eles estão aqui porque esse é Saalburg, antigo forte na fronteira do mundo romano. Aqui fica uma das mais importantes linhas que os romanos fizeram. Os romanos usavam rios e costas para demarcar a linha entre seu mundo e o inconquistado. Mas na Germânia Central, as tribos locais resistiram bravamente à lei romana. Então eles construíram uma fronteira que cortava 560 quilômetros de florestas e colinas, uma obra extraordinária da engenharia antiga. Devia ser mais difícil subir de armadura. No entanto, eu subi apenas um dos monumentos históricos mais admiráveis da Europa. Este é o Limes, o muro divisório que marcava a fronteira do Império Romano. Enquanto hoje ele pode parecer um grande monte de terra, ele é de fato um dos monumentos mais espantosos da engenharia e habilidade construtiva. Existe um muro reto que percorre 104 quilômetros com um desvio de apenas 76 centímetros. Você ou eu achamos difícil cortar um papel de embrulho natalino em linha reta. Mas os romanos podiam construir um muro por muitos e muitos quilômetros e deixá-lo tão reto quanto uma flecha. A pergunta é, como eles faziam? Os agrimensores romanos usavam um instrumento emprestado dos gregos, o groma. Um braço giratório com uma cruz de madeira. Pendurados nas 4 pontas, 2 pares de prumos. Os agrimensores olhavam através de um par para projetar uma linha reta. Os assistentes colocavam marcadores. Olhando através de outro par, os romanos estabeleciam um ângulo correto e assim eles projetavam suas cidades. Era uma aplicação inspirada de um princípio básico. Embora as ferramentas tenham mudado, o conceito de visualizar vários pontos para criar uma linha reta ainda é a ideia básica por trás da agrimensura moderna. Quando a linha estava demarcada, destacamentos especiais de engenheiros começam a construir os limes. Constantemente alerta com os bárbaros, eles limpavam as florestas e construíam fortalezas. A cada 720 metros, eles construíam uma torre como esta para a comunicação rápida no caso de um ataque. No fim, havia mais de 1000. Nas áreas onde os rios não criavam uma fronteira natural, os engenheiros construíam paliçadas para marcar os limes que deixavam uma mensagem clara. Propriedade particular, não passe. E para não deixar dúvidas, construíam fortes a cada 6 quilômetros. 220 no total, como o de Saalburg, aqui nas colinas de Taunus, perto de Frankfurt, Alemanha. Os agrimensores romanos procuravam a linha mais direta entre 2 pontos. Ao seguir esta regra, eles construíram uma das conexões mais rápidas da história antiga. Eles construíram uma vasta rede de estradas. Muitas delas eram muito sólidas. Estendendo-se das fronteiras mais distantes até Roma, as estradas eram as veias e artérias que alimentavam o coração de um império crescente. Ao olhar de perto o trecho de uma de suas técnicas de construção mais lendárias, você fica admirado com o desafio. Os engenheiros tiveram que ser criativos e habilidosos. Quando os engenheiros romanos construíam uma estrada, construíam para durar. Esta é a Via Ápia, a mais antiga e mais famosa de todas as estradas romanas. Ela parte do coração de Roma e percorre toda a península italiana. Mais de 640 quilômetros. Os engenheiros romanos usavam pedras locais e aproveitavam o próprio formato de pedra. Eles as dispunham de modo hábil e encaixando como peças de um quebra-cabeça. Quanto mais encaixadas, maior o escoamento de água e maior a durabilidade. A construção de estradas era baseada em terra compactada com paredes de sustentação e uma vala de cada lado. Uma pequena camada de pedras e argamassa era colocada por cima. E em seguida preenchida com uma outra camada, provavelmente cascalho. E por fim, acabada com superfície pavimentada. E para se ter ideia do tráfego dessa estrada, é só olhar os sulcos entre as pedras, deixados pelas milhares de carroças que passaram por esse caminho ao longo de muitos séculos. Essa era uma das artérias do Império. Elas transportaram mercadorias, ideias e ainda armas. Construindo à medida que avançavam, as legiões romanas forjaram os elos que mantinham o Império unido.
As maiores estruturas de Roma eram replicadas onde quer que o modo romano predominasse. Aqui em Roma é fácil de ver como e por que seu sucesso repousava sobre outra tecnologia adotada, o arco e seu derivado, a abóbada. Sem eles, a construção de uma de suas maiores obras seria impossível. Do tamanho de um estádio moderno de futebol, as paredes do Coliseu têm altura de 4 andares. Se fossem sólidas, as paredes teriam desabado com o peso dos inúmeros tijolos que as ergueram. Ao usar o arco, os construtores emprestaram essa invenção grega para distribuir peso. Eis porque o arco é tão eficiente. O arco começa a partir da chamada saimel, de onde pedras em forma de cunha, chamadas aduelas, são sustentadas por uma pedra central chamada fecho. A partir daqui, o peso é distribuído uniformemente para os pilares. Sem o arco, não haveria possibilidade de construir uma obra tão grande como essa. Ela teria desabado com sua própria massa. Não seria exagero alegar que, sem o arco, certamente Roma não existiria. E se você sair da cidade, você pode ver como o arco foi importante no modo de vida romano. O Aqua Claudia é um dos 9 aquedutos que juntos forneciam 174 milhões de litros de água para a cidade antiga todos os dias. Graças ao arco, os romanos conseguiram criar uma vasta rede de água. Aqui na Porta Maggiore de Roma, 4 aquedutos se cruzavam antes de se ligarem a um labirinto de encanamentos que distribuía a água pela cidade. Aqui é onde o aqueduto terminava. Mas nos tempos de Roma havia fontes similares pela cidade. E o motivo de ter tantas é que elas eram totalmente vitais para o funcionamento dela. Somente os ricos podiam pagar para ter água em suas casas. Logo, para o Zé Povinho, ou se preferir Julius Public, era aqui que você pegava sua água. E não é só isso. Roma é e sempre será um lugar quente. E isso funciona como um ar-condicionado gigante ao ar livre. As fontes lançam água no ar. O vento carrega o spray e o spray resfria o ar. É um efeito bem refrescante. Mais do que isso, eram vitais para a manutenção da saúde pública. A água subterrânea era um risco contínuo à saúde e a água do Tibre era completamente suja. Por isso, essa fonte e muitas outras mantinham a população saudável. Conforme as legiões expandiam o império, elas seguiam um princípio fundamental. A saúde pública baseava-se na água limpa trazida por aquedutos suportados pelos arcos. A associação dos engenheiros romanos com os arcos era mais do que um casamento de conveniência. Era um caso de amor. Mas enquanto uma estrutura como essa tinha uma função eminentemente prática de trazer água fresca para a cidade, ela fazia mais do que isso. Segundo o historiador Tácito, as grandes obras públicas divulgavam o poder de Roma. E em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que nas colônias. O cenário atrás de mim começa com os romanos. O rio é o Reno e a cidade é Colônia. Seu nome deriva do latim, Colônia, que significa cidade. A cidade que foi fundada aqui por ordem do imperador. Depois da colonização, construir cidades era o próximo trabalho das legiões, porque os soldados romanos eram mais do que guerreiros. A maioria tinha aprendido um ofício antes de se juntar às legiões. Por todo o império, os soldados eram os engenheiros e construtores. Depois de 2000 anos, construção e reconstrução, apenas lembranças sutis de sua história romana permanecem em Colônia. Como hoje, haviam calçadas, praças e fontes que fizeram da cidade um lar longe de Roma para os colonos. Por fim, 50 mil deles chamariam Colônia de lar. A chave era a água, mas não qualquer água. Para obter a qualidade e quantidade necessária, eles construíram o segundo maior aqueduto na história romana. Ele ainda pode ser visto, se você souber onde procurar. Transpor esse vale com pontes como essa era pra lá de caro. Eles criaram uma solução engenhosa.
Essa coisa é uma verdadeira maravilha. Normalmente, quando pensamos em um aqueduto romano, pensamos em pontes enormes, com vãos erguidas sobre rios e vales. Mas, na verdade, eram estruturas modestas, como esta, que faziam o trabalho pesado. Para construir esse aqueduto, eles cavavam uma trincheira, margeando a colina, seguindo o contorno, mas com um ligeiro declive. Eles revestiam a trincheira com tijolos e argamassa, erguiam um arco e depois enterravam bem fundo. Tudo isso funcionava como uma geladeira gigante. A água que fluía por aqui ficava fresca e qualquer cidadão de colônia tinha sempre garantido um copo de água. Água fria, fresca e limpa. O mundo romano continuava se expandindo. À medida que as legiões empurravam a fronteira para o norte, seguindo o Reno, eles estabeleceram a cidade mais fronteiriça, Xanten. Neste parque arqueológico, pesquisadores e fãs da história romana mantêm seu legado vivo. Parte de sua pesquisa é dedicada a entender o que fez os romanos terem tanto êxito. Num esforço para aprender o máximo possível sobre a tecnologia romana, eles fizeram alguns experimentos fascinantes. Como reconstruir esse modelo de uma catapulta romana chamada balista. Montar esta máquina de guerra é algo que eles fazem uma vez em vários anos. Tivemos sorte de estar aqui, embora ninguém tenha certeza se ela vai funcionar ou não. Mas uma coisa ficou clara rapidamente. Os romanos tinham muito músculo. Nossos caras precisaram de um trator. Esta é a arma de destruição em massa do mundo antigo. É uma reconstrução fiel de uma balista romana ou catapulta. E como grande parte da tecnologia romana, a invenção é grega. Mas o aperfeiçoamento da tecnologia é romano. Em essência, os princípios e materiais são relativamente simples. Um dos princípios é a tensão. E a tensão é armazenada nestas cordas, neste caso cânhamo. Mas sabemos que os romanos usavam tendões que eram torcidos e mantidos em um estado de tensão constante por esse cilindro de cobre e uma barra de aço. Essa é a tiradeira que disparava o projétil. Ela é feita de tendões como essas cordas aqui e que mantém a tensão armazenada na máquina. Ela é, se você preferir, uma enorme corda de aço que é esticada e depois liberada. A força armazenada pode ser sentida neste braço, que aparentemente era uma das partes de fricção da máquina. Era comum ele ceder e rachar desta forma. Portanto, era uma máquina perigosa para as pessoas que a operavam e mais perigosa ainda para as pessoas na linha de fogo. Nossos romanos dos dias modernos vieram preparados com capacetes e armaduras e até ordens em latim. Ballistari ad ballistam. O que faremos agora é disparar uma catapulta romana. Ansatz aperite. Agora estão tensionando. Eles têm que colocar muita força nessa coisa. Eles criam uma pressão enorme girando a manivela para trás. Intendite. O trilho recua através das alavancas que o puxam para trás. Toda vez que eles aumentam a tensão, eles conseguem calcular exatamente o quanto de força existe, contando o número de dentes. Assim, cada clique significa mais alguns metros. E mais alguns bárbaros mortos. Tá bem esticado. Essa coisa vai disparar como... Mais uma. Agora colocamos a bola. É como um simples estilingue de couro. Agora vamos disparar. Vamos lá. Isso é simplesmente incrível. Se você estivesse enfrentando os romanos, decididamente você teria visto o equivalente a um antigo B-52. Et jactum! Essa é a versão romana de uma bala de canhão. Ela pesa cerca de 4 quilos. E esta máquina podia arremessar essa bola a uma distância de 400 metros. Nenhum exército europeu teria nada tão destrutivo quanto isso até a era dos canhões e da pólvora. Mas acredite ou não, isso é um exemplo relativamente pequeno. Sabemos que quando os romanos tomaram Jerusalém, eles dispararam bolas pesando mais de 13 quilos na cidade. Mas parte do que a tornava tão eficiente, uma arma tão mortal, era o impacto psicológico. Quando esta coisa caía no chão, por ser feita de calcário, ela espatifava, mandando uma nuvem de estilhaços nos defensores da cidade.
Era uma arma de choque e de terror. Protegidos por uma muralha e guardados por uma legião, os fundadores militares garantiam que seu novo lar fosse um reflexo de Roma. Eu andei pelo parque até um lugar onde a influência de Roma nos projetistas da cidade deixou sua marca. A construção atrás de mim pode parecer uma estufa enorme, mas na verdade é uma réplica fiel, construída em escala 1:1, do exterior de um banho romano. As ruínas deste banho ficam embaixo. Os banhos públicos eram o coração do estilo de vida romano, e este banho aqui na colônia é projetado como os grandes banhos em Roma. Os banhos consistiam em uma rotina específica que se dava em áreas onde a temperatura ia do frio ao muito quente, 49 graus centígrados. Tudo era feito com um sistema de aquecimento inovador chamado hipocausto. Eu me encontrei com o Dr. Norbert Zillen, diretor de escavação do Parque de Chantein, para saber mais sobre o sistema de aquecimento romano. O que vai me mostrar? Bom, eu quero te mostrar nosso banho. Esse cômodo é um hipocausto completo dos tempos romanos, é claro. E o que vemos aqui é apenas uma reconstrução dele. Então essa é só uma parte de um velho hipocausto que originalmente ficava na sala inteira, está certo? Está, isso mesmo. Esse seria considerado grande ou pequeno? Pode ser considerado grande. Esse é grande. E esse é um padrão de construção de hipocausto típico? Sim, é bem típico. Você o encontra em todo lugar do mundo romano. O sistema de aquecimento romano funcionava assim. Num hipocausto, que significa literalmente fogo abaixo. O ar era aquecido em uma fornalha a lenha ou carvão feita embaixo do piso sustentado por pequenos pilares. Chaminés de barro eram construídas dentro de uma ou mais paredes. E conforme o ar quente subia, tanto o chão como as paredes se aqueciam. Levava muito tempo para esquentar, mas depois de quente, permanecia quente. Então, na prática, o que está dizendo é que isso era um sistema térmico eficiente? Era, isso mesmo. Visitar o Parque Arqueológico em Chantein foi como voltar para os tempos romanos. Mas quando se trata de entender a história, nada bate a primeira experiência. Chantein ofereceu uma rara oportunidade, graças a um banho particular reconstruído. Eu estava curioso para saber o que tornava o banho romano tão especial. E quando o gerente ofereceu um banho quente em Chantein, o arquiteto do parque, o Dr. Peter Kinsler, ficou muito feliz em se juntar a mim. Esse banho quente é delicioso, Peter. Ele é aquecido pelo mesmo sistema que aquecia o piso e as paredes? Sim, tem um testudo bem ali. Testudo significa tartaruga. Exatamente. O incrível sobre o hipocausto é que enquanto ele aquece o piso e as paredes, ele também aquece a água da banheira. Um receptáculo côncavo chamado testudo fica diretamente em cima do fogo na fornalha. Ele tem uma abertura dentro da banheira e, através da convecção, a água fria desce e a água quente sobe. A água fria circula na fornalha, onde é aquecida, e volta para a banheira. Uma adaptação astuta de um princípio científico básico. O que mais me surpreende é o esforço que eles despendiam para ter um bom banho. A energia, a tecnologia, tempo e dinheiro que investiam para ter um banho. Por que isso? Bom, isso não fazia parte da cultura, não fazia parte só da vida social, fazia parte da higiene. Então, mais do que qualquer coisa, era uma questão de saúde pública. Exatamente. A engenhosidade romana construiu mais que banhos e aquedutos. Por todo o Império, os engenheiros criaram infraestruturas para um modo de vida, uma vida de saúde e prosperidade, desconhecida em qualquer outro lugar do mundo antigo. Roma era um modelo para os demais. O que quer que fosse servido na capital também era servido nas colônias. Azeitonas do norte da África, frutas tropicais e até mesmo o arroz eram encontrados com facilidade. Os romanos contavam com um comércio intenso por toda a Índia e China. E o comércio fomentou a inovação e a transferência tecnológica.
O comércio romano estendia-se da China até as Ilhas Britânicas, mas por terra ou água todos os caminhos levavam a Roma. Roma estabeleceu Ostia como seu porto mais importante no século VI d.C. Apenas a 32 quilômetros de Roma, no rio Tibre, Ostia se tornou a primeira colônia. Nesse grande centro de suprimentos, boa vida significava bons negócios. Para seus 50 mil habitantes, Ostia oferecia todo o conforto de uma cidade romana, incluindo tinturarias, avenidas alinhadas com apartamentos de múltiplos andares, bem como um sistema de esgoto e outra conveniência romana: latrinas públicas. Elas deviam ficar lotadas. Nos mini-mercados de Ostia, tudo mudava de mãos, desde comida, itens domésticos e itens luxuosos. A tecnologia em si não o torna rico. Para isso é necessário organização, e daqui dá para ver como os romanos eram bem organizados. Este local é conhecido como Praça das Corporações, chamada assim porque cada um desses nichos pertencia a um grupo de mercadores que funcionavam como uma corporação moderna ou linha de comércio, especializados em determinadas rotas ou produtos de determinadas regiões do mundo romano. Esse nicho pertencia aos comerciantes de Cartago, que traziam trigo do norte da África. Existiam nichos para comerciantes franceses, onde eles compravam lã, outros ainda para os árabes, que traziam tâmaras, e outros luxos orientais. Produtos e comerciantes de todo o mundo mediterrâneo. Em depósitos como este, a mercadoria era marcada e armazenada. Itens perecíveis eram colocados em dolhos como este, enterrados no chão para mantê-los frescos. Uma técnica simples, mas eficiente como esta, trazia saúde para a família romana, para um mundo com olhos famintos de boa vida. E para atender a demanda crescente, os romanos começaram a pensar em escala. Em Barbegal, perto da moderna Arles, no sul da França, os romanos criaram um dos primeiros protótipos da industrialização: uma fábrica de farinha movida a água. Guiada não apenas por uma, mas por 16 rodas d'água em 2 fileiras paralelas de 8, a água caía de uma roda para outra. O que a tornava mais eficiente era, desta vez, uma invenção romana distinta: a roda d'água impulsionada por cima. Ela utilizava a água de modo 8 vezes mais eficiente que a roda d'água impulsionada por baixo. Com esse moinho, os romanos conseguiam produzir farinha suficiente para alimentar toda a população da antiga Arles, de no mínimo 12 mil pessoas, todos os dias. Aqui em Ostia, grande volume e baixo custo significavam mais lucros. E conforme o império se espalhava, mais pessoas apreciavam o estilo de vida romano. Mas o conceito que aumentou a produção de alimentos impulsionou uma outra indústria. Taças de argila eram comuns na Roma antiga, mas a argila impregnava o sabor e retinha odores. Absorvia óleos e fluidos que permitiam a proliferação de bactérias. Por outro lado, o vidro era inodoro, sem gosto e higiênico. Assim, quando o vidro por sopro foi descoberto por volta de 50 a.C. em uma das colônias de Roma, a Síria de hoje, o processo se espalhou pelo império em apenas 40 anos. Uma nova indústria ficou em alta. Inúmeros artefatos de vidro romanos encontrados na região de Colônia indicam que, no passado, a cidade foi o centro da produção de vidro. Comerciantes transportavam vidro de Colônia para todo o império. Logo se transformou em outro marco de refinamento do estilo de vida romano. A fim de entender como os romanos atenderam à demanda, pedimos a uma empresa de vidro de sopro para demonstrar a técnica romana. Até hoje, o vidro é assoprado praticamente do mesmo modo como os sírios faziam. Coloque uma bola de vidro derretido na ponta de um tubo longo. Assopre ar através do tubo até formar uma bolha. É aqui que os romanos introduziram uma inovação simples, porém engenhosa. Em vez de modelar a bolha com a mão, eles usavam um molde. Com um molde, uma equipe de vidreiros podia fabricar um grande volume em alta velocidade. Embora os moldes atuais sejam feitos de metal, o conceito romano de produção mudou muito pouco.
2000 anos depois, os romanos ainda contribuem para atender à demanda do mercado. Mas eles fizeram mais. Refinaram o material, inventando técnicas para criar um dos mais belos tesouros do mundo antigo. Como esta obra de arte. Até hoje, especialistas discordam sobre como foi feita. Um pesquisador experimentou por mais de 40 anos. Ele acha que encontrou a resposta. Através de inovações como usar um molde na fabricação de vidro, os romanos passaram da produção artesanal para a produção em massa, muito tempo antes de Henry Ford. Para entender como os romanos alcançaram seu auge tecnológico, os pesquisadores analisam análogos contemporâneos e reconstroem relíquias de sua cultura. Mesmo assim, alguns de seus feitos mais admiráveis permanecem um mistério. Como essa maravilha da arte romana chamada vidro engaiolado. Descobertos não em Roma, mas em tumbas ao longo da fronteira, eles são luxuosos nos detalhes, mas seu propósito permanece nebuloso. No entanto, os pesquisadores acreditam que se conseguirem determinar como o vidro engaiolado foi feito, eles aprenderão mais sobre os artífices e a antiga civilização romana que o sustentava. Eu fui ver um homem que passou 40 anos de sua vida pesquisando a técnica romana perdida. Joseph Weltzel usa ferramentas que são, em essência, as mesmas usadas pelos romanos. Tudo que ele acrescentou foi eletricidade. No vidro engaiolado, uma espécie de rede fica em cima de um núcleo através de pequenos suportes. Existem várias teorias sobre como o vidro engaiolado foi criado, e o Sr. Weltzel experimentou todas elas. Ele passou centenas de horas criando réplicas enquanto busca uma resposta final. E aí, quer tentar? Quero sim. Então vamos. Vamos lá. Isso está me deixando muito nervoso, porque se eu cometer um erro, o Sr. Weltzel vai ficar muito bravo comigo. E também porque isso me lembra dentista. Alguns de seus colegas acreditam que os romanos fizeram a forma básica, assoprando um vidro dentro do outro. Weltzel não concorda. Quando ele replicou uma outra relíquia romana, o famoso vaso Portland, o Sr. Weltzel encontrou uma pista. O vaso Portland é decorado com camafeus lapidados. Camafeus eram populares na técnica romana de joias, então o Sr. Weltzel está convencido de que não eram os vidreiros, e sim os joalheiros que tinham a habilidade e ferramentas para criar esses tesouros. Em sua opinião, os artífices romanos fizeram o vidro engaiolado, cortando a superfície de um vaso de parede espessa para criar 2 camadas. Criando réplicas de objetos romanos, podemos aprender muita coisa da técnica que eles usavam. A única coisa dura o bastante para cortar vidro é o diamante. E nós sabemos, como fato, que os únicos diamantes nos tempos antigos vinham da Índia. E para fazer isso, os romanos tinham que manter um tráfego de milhares de quilômetros até o Oriente. E ainda havia todo o trabalho prático. Isso requer muitos meses de trabalho hábil. Aprendemos com isso que os romanos usavam sua tecnologia não apenas para tornar sua vida mais segura e fácil, mas também confortável. Isso não era uma necessidade, era um luxo. A ideia com esse objeto é a seguinte: se você o tem, você ostenta. Isso ia além de bens pessoais. Os romanos usavam suas habilidades para causar um outro efeito. Intimidação. Cidades fronteiriças como Xanten se baseavam nela. As legiões que aqui ficavam eram sempre na proporção de 10 romanos para 1 guerreiro germânico. Para compensar, os pesquisadores acreditam que os romanos incrementaram seu treinamento superior e máquinas de guerra com uma outra estratégia: guerra psicológica. O que tornou a tecnologia romana uma ferramenta tão eficiente para o Império não foram apenas as dificuldades técnicas que eles tiveram que vencer, mas sua política e até seu impacto psicológico. A habilidade para construir coisas grandes, construir obras como esta, causou um tremendo impacto nas tribos germânicas que moravam nesta região. Na prática, dizia: somos os romanos, isso é o que somos capazes de fazer. E viemos para ficar. A mensagem era bem clara. Qualquer bárbaro que atacasse o Império Romano era um bárbaro bem tolo.
O templo no cais de Xanten é uma demonstração evidente. Os romanos acreditavam piamente que suas estruturas incorporavam o poder e a glória do império. E junto com os templos, as arenas falavam do poder romano e da superioridade na engenharia. Nenhuma colônia estaria completa sem uma arena. Mas eu estava mais interessado em um lado mais prático da estratégia de grandes construções. Como eles faziam? Por fim, uma réplica no parque me deu a resposta. A grua era uma ferramenta essencial na estratégia romana de obras grandes. Através de um sistema engenhoso de polias e manivelas, essa máquina formidável reduzia a força de sustentação a cada etapa. Para levantar 2 toneladas, as 2 primeiras polias com 5 roldanas dividiam a força necessária em 1/5. O tambor dividia a força novamente por 5. Depois, a manivela reduzia em 1/10. Assim, 4 romanos, cada um usando 1,8 kg de força de sustentação, podia erguer facilmente 1,8 tonelada de qualquer coisa, usando esta máquina espantosa. Aqui, a engenhosidade deu ao arquiteto romano muitos músculos. Com isto, eles podiam pensar e construir grande. Os construtores romanos também eram muito versáteis. Construíam o que fosse necessário com o que tinham. Isso nem sempre era uma tarefa fácil. As construções romanas tinham paredes pintadas e telhados com telhas de cerâmica. O modelo era Roma. Na fronteira, materiais de construção tradicionais eram difíceis de conseguir e caros para importar. Então, para corresponder às expectativas dos colonos de viver no estilo romano, os construtores tinham que ser criativos. O arquiteto e pesquisador Peter Kinsler mostra algumas evidências de como os construtores romanos foram inovadores em Xanten. Peter, que idade tem esta parede? Bom, provavelmente essa parede foi construída no 2º século depois de Cristo. O que podemos ver aqui é a fundação e depois a superfície externa. Então essa parede era originalmente coberta com pedras como esta aqui? Exatamente. Você tem pedras como essa, fileira por fileira, e isso ficava no meio. Por que eles não construíram paredes apenas com pedras? Bom, porque era muito mais caro e levava muito tempo. O que você faz é erguer um revestimento de pedras como esse e depois encher de cimento romano chamado opus cementitium atrás. Aqui, como em muitas construções romanas, o concreto era a chave. Eles usavam em todo lugar para qualquer coisa. Talvez o que o torne um dos maiores inventos romanos é a adaptabilidade da mistura. O primeiro e mais importante ingrediente é a cal. Então, isso é um calcário. Quando o calcário é queimado em uma fornalha, você obtém a cal virgem. Este pó. Com a cal virgem, você acrescenta água e obtém a cal extinta, ou cal apagada. O próximo passo é acrescentar areia. Ao misturar, você obtém a argamassa básica dos tempos romanos. Ela é a prova d'água? Não é a prova d'água. Em Roma, os construtores descobriram que usando cinza vulcânica das proximidades de um vulcão, obtinha-se cimento à prova d'água. Logo, sem cinza vulcânica, os construtores tiveram que mudar a mistura. Eles tiveram uma ideia esplêndida. Porque, com frequência, você encontra algumas telhas quebradas. Entendi. Você pode derreter ferro e usar uma segunda vez. Você pode derreter vidro e usar uma segunda vez. Mas você não pode reutilizar telhas queimadas. Então, o que eles faziam? Eles moíam as telhas produzindo esse material de telha quebrada, que é bem fino. Aí você acrescenta... Essa mistura tem o mesmo efeito do cimento vulcânico. Exatamente. O que você tem é uma argamassa de cal hidráulica. A argamassa de cal hidráulica é a prova d'água. Você usa em bacias, aquedutos e pode usar nas fundações de paredes. Pode não parecer muito, mas esse material é literalmente um dos blocos da construção do Império. Escala, eficiência e inovação. E não se esqueça, choque e terror eram o coração da construção do Império Romano. E embora essas ideias fossem expressas em um nível impressionante nas colônias, a cidade de Roma era a referência para tudo. Não foi à toa que lá a tecnologia e a inovação romana atingiram seu ápice. A tecnologia em si não foi o bastante para construir o Império Romano. Precisaram de criatividade. Enquanto as colônias se espelhavam no estilo romano, o padrão era sempre estabelecido em Roma.
Foi lá onde uma das maiores ideias sobre escala, inovação e organização tomaram forma. O Coliseu é o maior dos 186 anfiteatros romanos que conhecemos. E certamente o mais impressionante. Foi aqui onde a tecnologia sustentou o lado sombrio do estilo de vida romano, os jogos. Os espetáculos cruéis encenados nesta arena incluíam matança de humanos e animais aos milhares. Chame de publicidade para o Império. No Coliseu, os romanos mostravam seu poder. Levaria anos de pesquisa paciente para revelar o sistema inteligente que os romanos usavam para produzir seus festivais de choque e horror. Nós estamos no porão, dentro do grande quebra-cabeças do Coliseu. O Dr. Heinz Jürgen Best sempre foi fascinado pelo Coliseu e sua história sangrenta. Por 8 anos, ele pesquisou os registros e estudou vestígios deixados nas ruínas, tentando entender o papel da tecnologia no horror que ocorria aqui. Sua pesquisa o levou a algumas marcas misteriosas nas paredes dos porões do Coliseu. Aqui deste lado temos pequenos corredores, os animais vinham para cá e daqui um deles era içado. Quando ele montou o quebra-cabeça, uma figura extraordinária surgiu. As marcas apoiavam um sistema de manivelas usado para levantar ursos e lobos, leões e leopardos para o piso da arena. Os alçapões abriam e viravam rampas para os animais que seriam erguidos e se juntariam ao espetáculo. Sua engenhosidade pode ser encontrada em cada detalhe. E aqui ficava o sarílio. É lindo. O cilindro vinha aqui. O cilindro vinha aqui dentro? Sim. Como eles viravam? Através de manivelas. O Dr. Bester explicou que a base de cada sarilho era arredondada, bem como a ponta do cilindro. Elas se tocavam apenas num ponto saliente, facilitando a rotação do cilindro e o levantamento da carga. E só naquele ponto? E aí ele girava com facilidade. Isso. Brilhante, brilhante. O Dr. Bester desenvolveu esquemas sofisticados para revelar os segredos do sistema. Como um relógio, 8 trabalhadores em 28 sarilhos, 256 ao todo, eram sincronizados em um sistema que incluía polias, elevadores e cordas, que erguiam 28 gaiolas com segundos de intervalo, levando a carga mortal do porão para se juntar ao horror que acontecia em cima. E aqui, a próxima corrediça, que pegava a parede inteira. Entendi, eu entendi. Para a gaiola. Então aqui é a corrediça. Exato. Para subir a gaiola. Isso. Então, a cada 9 metros havia outro sarilho e assim por diante. Exatamente. E tudo isso era totalmente simétrico, não é? Isso. Em toda a volta. Sim. Eu nunca estive num lugar que trouxesse tanta variedade de emoções. Por um lado, este lugar é espantoso, colossal, lindo. E aí vem o pensamento do que acontecia aqui. Sangue, gritos, medo e dor. Esse porão era, digamos assim, o departamento de efeitos especiais do mundo romano. Efeitos especiais de um filme de horror. A diferença é que aqui, o horror era real. Sua habilidade para adaptar tecnologias simples em complexos sistemas criaram a base do estilo romano e um padrão de vida incomparável nos tempos antigos. Estradas e pontes romanas ligaram e criaram o mundo ocidental. Os romanos deixaram para trás um legado de grandeza e admiração por inovações audazes. Expressando-se através da arquitetura, arte ou artesanato, os romanos nos inspiram. Ainda dá para ouvir os ecos e ver os rastros da antiga Roma. Somos todos, de certo modo, herdeiros do legado romano, seja nas necessidades de nossa vida, seja nos luxos. Neste sentido, é justo dizer que somos todos um pouco romanos. Versão brasileira, DPN Santos.